Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do canal de Carta Capital no YouTube. Eu sou André Barrocal, repórter em Brasília, e hoje, sexta-feira, 24 de julho, dia do aniversário do meu pai, de quem eu orgulhosamente herdei o sobrenome, eu tenho do outro lado da linha, lá no Rio de Janeiro, João Sixu. Ele é economista, professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi diretor do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2007 e 2011. Com esse currículo, com essa experiência, o professor vai poder nos ajudar a entender aí o que vem pela frente na economia e, particularmente, a reforma tributária proposta essa semana pelo ministro Paulo Guedes, o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro. Então, professor, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pela gentileza de nos atender. Boa tarde, André. Boa tarde, espectadores. Vamos tentar contribuir com essa conversa. Muito bem. E antes de começar, então, a entrevista, eu chamo a atenção aí para quem nos vê, para aqueles recadinhos tradicionais. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, aproveite para fazer isso agora, clique aí no botão. Se você gosta do nosso jornalismo e ainda não nos apoia, aproveite para fazer isso agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições especiais de assinatura. E lembro também que, para quem nos vê e tem interesse em fazer perguntas para o professor, que pode mandá-las aí pela caixa de comentários que existe ao lado do vídeo aí no YouTube. Então vamos lá, professor. Essa semana, o ministro Paulo Guedes entregou ao Congresso uma proposta de reforma tributária que unifica dois tributos federais, PIS e COFINS. São tributos cobrados sobre as vendas das empresas, tributos que incidem sobre o consumo. A pergunta é, essa é uma reforma de que o Brasil precisa? Essa reforma melhora a vida do povo brasileiro? Olha, eu quero dizer que é um prazer conversar sobre esse assunto em particular, que é um assunto muitíssimo interessante, na verdade, muito pouco discutido na sociedade brasileira. Sabe que eu li uma pesquisa uns 5, 6 anos atrás, que era uma pergunta simples nessa pesquisa. Era o seguinte, se perguntavam para as pessoas, você paga algum imposto? 50% das pessoas responderam que não. Algumas diziam, olha, eu não pago não, mas meu marido paga. Então, é uma coisa muito pouco discutida. Não existe educação financeira no Brasil e também não existe educação tributária. Então, esse assunto é um assunto necessário de ser realmente discutido. Bom, sobre a proposta do governo, olha, pelo que eu entendi até agora, pela leitura que fiz na imprensa, é uma proposta que busca, na verdade, dar mais agilidade para a cobrança de impostos, faz uma simplificação geral dessa rede realmente que é muito complicada de cobranças de impostos no Brasil, especialmente para pessoas jurídicas, para as empresas. Nesse aspecto, ela pode ter até ser positiva, mas isso não é exatamente uma reforma tributária. Isso, na verdade, mudanças de alguns procedimentos para a arrecadação de impostos. Realmente, isso facilita a vida das empresas. Mas uma reforma tributária, para honrar o nome de reforma, deveria ser algo que deveria atacar o que é mais importante do nosso sistema tributário, que é a sua característica de ser um sistema tributário regressivo. Ele é um sistema tributário onde sacrifica aqueles que ganham menos e não atinge, ou quase não atinge, aqueles que ganham mais. Então, o sistema progressivo tem que ser aquele que distribui sacrifícios de acordo com a sua capacidade de pagamento. E o Brasil faz exatamente o inverso. O Brasil é regressivo. Os de baixo pagam mais, em termos de alíquotas, e os de cima pagam menos, em termos também de alíquotas percentuais. Então, é esse que eu acho que era o ponto central
que deveria ser atacado por uma reforma tributária: a questão da sua profunda regressividade. Certo. E aí, professor, para ilustrar o que você fala sobre a nossa regressividade tributária, ou seja, como o pobre paga mais que rico, eu vou pedir para o Cacau, nosso técnico, mostrar aí uma arte para as pessoas que compara o tipo de imposto cobrado no Brasil com o tipo de imposto cobrado em alguns outros países, né? E a gente está falando basicamente de dois grandes tipos de imposto. Um aqui que é cobrado em cima de vendas, em cima do consumo. Esse é um tipo de imposto que prejudica os mais pobres. E o outro tipo de imposto é aquele cobrado sobre renda e patrimônio. E esse sim é mais justo, porque tira de quem tem mais. Então vamos lá, Cacá, vamos mostrar para as pessoas essa arte. Em primeiro lugar, aí aparecem os números sobre o Brasil. Depois temos os Estados Unidos. Agora, o Japão, o Chile, Portugal e uma média dos países da OCDE, que é uma organização internacional aí que reúne umas nações ricas ou simpatizantes. Então, professor, eu gostaria que você comentasse esses números para as pessoas. São números que ilustram o que você acabou de dizer. O que seria necessário mudar aí no nosso sistema tributário para torná-lo mais justo? Olha, André, a questão principal nessa tabela que você está mostrando é a seguinte: grande parte da arrecadação tributária brasileira é feita em cima de consumo. Você vê que na sua tabela, quase 50% da arrecadação tributária é feita em cima de consumo. Já vou explicar por que isso traz regressividade para o sistema. E também vale a pena olhar a coluna de renda e a coluna de patrimônio. Então, perceba o seguinte, que a coluna de renda e patrimônio, somadas as duas colunas, no Brasil, atinge algo em torno de 25%. Então, olha só, consumo, 50% da arrecadação, renda e patrimônio, 25%. Então, isso quer dizer o seguinte, no consumo, não há diferenciação, discriminação, ou seja, o pobre, o rico, a classe média, todos pagam o mesmo imposto. Então, quando vamos comprar carne, leite, o queijo, o pobre, a classe média e o rico, todos pagam o mesmo imposto. Portanto, isso é muito mais leve em termos de sacrifício para o rico do que para o pobre. Então, aqui se traz regressividade para dentro do sistema. E onde é que poderia se discriminar? Exatamente na declaração de imposto de renda de pessoa física. É olhar a renda e tributar de acordo com a renda, é olhar o patrimônio e tributar no patrimônio. Aí, nesta parte, onde é possível discriminar, diferenciar quem é pobre, rico ou classe média, aí o imposto é reduzido. É só 25% do imposto da carga tributária é renda mais patrimônio. Então, é exatamente essa lógica que está de cabeça para baixo, né? É uma lógica onde se cobra muito no consumo, pouquíssimo da renda e do patrimônio. Tá? Então, em comparação com outros países que você indicou, por exemplo, Chile, renda mais patrimônio, daria aí da ordem de 40%, que está muito longe dos 25% do Brasil. Então, essa é a questão. Nós temos que desonerar cada vez mais impostos sobre o consumo, tá? E aumentar a cobrança sobre renda e patrimônio. Essa é a única forma que nós temos e que são fórmulas conhecidas. Aliás, os economistas que estão no governo falam muito das melhores práticas internacionais. Aliás, economistas conservadores utilizam sempre esse jargão. As melhores práticas internacionais, o que é feito mundo afora. Então, o Brasil tem que copiar. O Brasil tem que copiar, então, os Estados Unidos. O Brasil tem que copiar o Japão. O Brasil tem que copiar o Chile. O Brasil tem que copiar Portugal. Copiar também França. Copiar a Inglaterra também. Então, essa é a mudança que é necessário ser feita. Essa lógica está de cabeça para baixo. Ela tem que se transformar numa forma de cobrança que dê
progressividade ao sistema. É curioso, né? Nós temos um governo que é alinhado aos Estados Unidos, um presidente que bate continência para a bandeira americana e que poderia, pelo menos, tentar defender no Brasil um sistema tributário americano. O brasileiro comum ganharia com ele, correto, professor? Correto. Por exemplo, a maior alíquota de imposto de renda que existe nos Estados Unidos, pessoa física, é de 39,6%, 40%. No Brasil, é 27,5%. Há 34 estados nos Estados Unidos que não tem nenhuma cobrança de imposto sobre alimentos. Aqui no Brasil, a taxa média de imposto sobre os alimentos é de 20%. E há alimentos como achocolatados, aqueles pó de chocolate que dissolve no leite, aquilo dali o imposto é de 40%. E, de vez em quando, eu ouço aqui no Brasil uma argumentação que eu acho bastante sórdida para desonerar impostos. Diz o seguinte: tá bem, então vamos reduzir o imposto do fubá, do feijão, para quase 0%. E vamos deixar bem alto o imposto do queijo, do comidas mais ditas sofisticadas. Isso é sórdido, porque isso vai dizer o seguinte, como resultado: pobre, você sempre comerá feijão e fubá. Ricos poderão comer queijos sofisticados. Então, não podemos fazer essa diferenciação em termos de acesso a alimentos. Então, nós temos que reduzir, de fato, toda a carga tributária sobre alimentos. Copiar os Estados Unidos, copiar os países da União Europeia. Os grandes países da União Europeia têm um imposto médio sobre alimentos da ordem de 5%. E aqui no Brasil a média é 20%. Então vamos nos aproximar das melhores práticas internacionais. Vamos colocar esses impostos nesse nível. E, curiosamente também, apesar de os Estados Unidos terem um modelo mais progressivo, mais justo, modelo tributário do que o nosso, nós vimos nesse ano um dos pré-candidatos à presidência da República de lá, Bernie Sanders, do Partido Democrata, fazer uma pré-campanha muito em cima da ideia de que era preciso cobrar ainda mais impostos dos ricos. Ou seja, mesmo num sistema tributário mais justo do que o nosso, ainda existem injustiças também, é isso? É isso. É preciso melhorar cada vez mais a eficiência do sistema tributário. O sistema tributário não deveria ser analisado, aliás, como vários quesitos em economia, do ponto de vista ideológico. Não se deve analisar o sistema tributário com olhar de esquerda, com olhar de direita, com olhar comunista, com olhar capitalista. Temos que olhar com um viés funcional. A ideia é o seguinte: o que é eficiente para a economia? Para toda a economia, eu estou falando. Estou falando para nenhum segmento. O que é mais eficiente? É um sistema mais distributivo ou um sistema mais concentrado? Eu digo que, do ponto de vista da eficiência da economia, da técnica econômica, é um sistema mais distributivo. Sabe por quê? Porque quando o governo faz um gasto, quando cada um de nós faz um gasto, o gasto se espalha pela economia e gera mais empregos, gera mais impostos, gera mais lucros. Quanto mais, na verdade, essa economia tem um sistema distributivista de renda. Quanto mais ela é concentrada, um gasto que eu faço, um gasto que o governo faz, vai parar na mão de poucos e ali fica aprisionado. E não se multiplica para dentro da economia na forma de arrecadação de impostos, na forma de geração de mais lucros e na forma de geração de mais empregos. Então, essa é uma questão de eficiência, não é uma questão ideológica. Se governantes pensassem nessa ótica, iam perceber que um sistema distributivista é bom para capitalistas e trabalhadores. Um sistema concentrado, ele é bom para uma pequena parte dos capitalistas. Nem para todos é bom. E para os trabalhadores é péssimo. E a propósito de ideologia, nessa reforma tributária levada ao Congresso pelo ministro Paulo Guedes essa semana, falamos dela na primeira parte da entrevista, existe a unificação de dois impostos, como eu mencionei, PIS e COFINS,
E a alíquota nessa unificação seria de 12%. Mas o ministro Paulo Guedes colocou algumas exceções a essa alíquota de 12%. Por exemplo, o sistema bancário. Para bancos, a alíquota seria de 5,8%. E hoje bancos pagam de PIS e COFINS 4,6%. Professor, isso é uma manifestação de ideologia econômica e tributária? Olha, eu tenho uma certa desconfiança, e agora já chega a ser uma certa certeza, de que essa equipe econômica ela não tem essa formação que muitos dizem que ela tem, que ela é uma equipe econômica Chicago Boy, com referência no Milton Friedman. Na verdade, eu acho que eles estão lá num balcão discutindo interesses, porque muitas dessas ideias que eles defendem são muito, eu diria, contrárias às ideias de Milton Friedman. Mas a gente pode falar isso daqui a pouco. O que eu quero dizer também agora é o seguinte: é preciso aumentar a transparência do sistema tributário brasileiro. O Piketty fez uma boa campanha, o Thomas Piketty, uma boa campanha alguns anos atrás. O Brasil abriu um pouco do seu sistema tributário, mas não abriu como deveria abrir. Ou seja, hoje em dia nós temos um documento que nem tínhamos, né, há poucos anos atrás, chamado Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física. Tá? Então, ali nós temos um olhar bem melhor do que tínhamos no passado, mas ainda não é bom. Eu vou falar um pouco sobre isso. Agora, nós não temos a menor noção sobre os grandes números do imposto de renda de pessoa jurídica. Nós temos que ter um documento também, números também, que revelem exatamente muitos dados que são completamente omitidos, ocultos do grande público. Agora eu vou falar sobre o de pessoa física, que eu falei que não é muito claro. É um documento, estou até por aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o documento. Esse é o documento. Grandes números, imposto de renda pessoa física. Esse documento é muito bom. Por exemplo, ele diz ali, por faixa de renda, qual é, por exemplo, o patrimônio daquelas faixas de renda. Mas ele não diz qual é o patrimônio. Eu não sei dali quantos são terras, quantos são apartamentos, quantos são automóveis. Também não sei em que região do país que está essa concentração ou esse patrimônio. Tá? Então, nós precisamos melhorar muito diria, transparência do sistema tributário brasileiro. E aí, esse é o caso. Eu diria que, aparentemente, na sua pergunta, o que indica é que o ministro Paulo Guedes parece que está fazendo um favorecimento a bancos. E nós vemos, então, e sabemos disso pelo balanço dos bancos, que os bancos têm lucros extraordinários. Então, já cria uma certa aversão. Isso aí pode ter mais favorecimento ainda, além que o ministro é oriundo do sistema financeiro. Eu diria que cria uma certa desconfiança. Agora, o que nós precisamos mesmo é de todos os grandes números do imposto de renda de pessoa jurídica para saber exatamente qual é o impacto desse número, se ele favorece ou se não favorece. Ou seja, cada vez que nós temos mais evidências, mais transparência do sistema tributário brasileiro, nós percebemos o quanto ele é injusto. Então, eu diria que muito mais eu quero agora saber sobre imposto de renda de pessoa jurídica e, particularmente, de bancos. E isso o governo precisa colocar à disposição do público e dos pesquisadores, especialmente. Certo. E, professor, eu queria agora focar num imposto específico aí, dentro desses grandes números do imposto de renda que você se referiu, que é a situação dos lucros e dividendos. O Brasil tem uma lei de 1995 que isenta da cobrança de imposto de renda aquele lucro que é distribuído por uma empresa para o seu acionista pessoa física. Essa isenção, existe no Brasil, na Estônia e em nenhum lugar a mais do mundo.
Eu queria que você comentasse, por favor, isso e comparasse com a situação de um assalariado. Ok, isso é muito importante discutir também, porque aqui tem uma questão ética, moral envolvida. Tem uma empresa funcionando. O empresário, que é o capitalista, coloca ali dentro capital, coloca máquinas para funcionar. Trabalhadores colocam ali dentro daquele mesmo espaço força física e mental. Dali saem produtos, a rendimento, a lucro, e isto é distribuído, então, entre capitalistas e trabalhadores. Trabalhadores, quando retiram de dentro da empresa o seu salário, eles têm que pagar de acordo com a tabela de imposto de renda de pessoa física. Quando empresários retiram seus rendimentos do mesmo lugar que trabalhadores retiraram, eles não têm que submeter esses rendimentos, que são da pessoa física, tal como é o trabalhador, à mesma tabela. Antes de 1995, pagava-se 15%, mas também eu não entendia por quê. Por que um trabalhador se submete a uma alíquota, a uma tabela de alíquota, onde o teto é 27,5%, e o empresário tem uma alíquota única de 15%. Na verdade, o capitalista, o empresário, ele é pessoa física, tal como é o trabalhador. O trabalhador também é uma pessoa física. Ambos retiram seus recursos do mesmo local, da mesma fábrica, por exemplo. Por que um paga imposto e o outro não paga imposto? Um paga imposto numa tabela e o outro, antigamente, não pagava de acordo com essa tabela. Então, nós temos que mudar essa ideia. O que deve se fazer, o que se diz aí que é um erro, uma bobagem, que se diz assim, não tem bitributação. A empresa já paga, o empresário não pode pagar. Não. Bitributação é quando o mesmo agente econômico paga duas vezes sobre o mesmo rendimento. Este não é o caso. Houve tributação sobre a pessoa jurídica e depois a tributação sobre a pessoa física, o empresário. Mas eu sou até muito favorável, de fato, a reduzir o imposto sobre a pessoa jurídica, mas não sobre a pessoa física do empresário. O empresário tem que, todos os recursos que ele retirar de dentro da empresa, quando sai de dentro da empresa, aquilo se chama lucro. Quando sai de dentro da empresa para o trabalhador, se chama salário. Então, ambos os rendimentos têm que estar submetidos à tabela de imposto de renda de pessoa física. Certo. E aí, queria passar alguns números para as pessoas e também pedir um comentário seu, professor, que é o seguinte. O Brasil tem cerca de 30 milhões de pessoas que declaram imposto de renda por ano. Segundo um estudo de fevereiro de 2020, da Unafisco Sindical, que é uma das entidades dos auditores fiscais da Receita Federal, na declaração de imposto de renda de 2017, nós tivemos 50 mil contribuintes com salários superiores a 150 mil reais por mês, que tiveram 235 bilhões de renda isenta de qualquer tributação, graças a essa lei que dá isenção à distribuição de lucros e dividendos. Então, de novo, 50 mil brasileiros, entre 30 milhões que declaram imposto de renda, não pagaram um tostão de imposto de renda sobre 235 bilhões de reais. Que nome você daria para essa situação? Isso é aceitável? Não, isso não é aceitável e como eu disse anteriormente, é ineficiente. O que acontece é que esses indivíduos que têm esses altos rendimentos, eles têm mais ou menos 65% a 70% dos seus rendimentos advindos de negócios, de pessoa jurídica. Eles são donos dos negócios. Então, quando eles retiram de lá, aquilo dali eles retiram na forma de lucros ou dividendos. Aí tem uma outra parcela dos rendimentos deles, que é daí da faixa de 15% a 20%, que vem de rendimentos financeiros.
aí eles pagam 15% sobre o ganho de capital. E tem uma parte pequena, porque eles não são trabalhadores, eles recebem prolabore de suas empresas. Aqui, nessa pequena parte, eles pagam a alíquota que todo trabalhador paga. Bom, quando se faz a média, André, o pior é isso. Quando se faz a média, eles pagam de imposto de renda, pessoa física por ano, em média, algo em torno de 3% a 5%. Isso é dramático. Enquanto o funcionalismo público, a classe média, é descontada na fonte com a alíquota máxima, com a alíquota de 27,5%. Então, os mais ricos pagam em torno de 3% a 5% em média e o trabalhador de classe média já é descontado na fonte em 27,5%. Isso traz concentração e traz ineficiência, conforme eu falei. Porque dinheiro que cai na mão de rico não se transforma em compras de supermercado, se transforma em viagens ao exterior ou compras de títulos públicos. E aí, para as pessoas terem uma noção aí do que eu acabei de falar, vou repetir, 50 mil brasileiros em 2017 receberam 235 bilhões de reais em lucros e dividendos e não pagaram um tostão de imposto sobre isso. De que ordem de grandeza a gente está falando? O auxílio emergencial de R$600, que tem sido pago pelo governo federal a brasileiros agora na pandemia, brasileiros que perderam a renda. Esse auxílio era por 3 meses, foi prorrogado por mais 2, e o custo, então, desse programa emergencial, que atende cerca de 60 milhões de pessoas, é estimado hoje esse custo em 250 bilhões de reais. Então, 50 mil brasileiros, com suas isenções, poderiam pagar pela emergência social de 60 milhões de brasileiros. Agora, professor, você falou aí, então, que esse tipo de tributação injusta contribui para a concentração de renda. E eu quero pedir para o Kaká, o nosso técnico, mostrar outra arte para os nossos telespectadores sobre o tamanho da concentração de renda no 1% mais rico em vários países. Esse é um dado divulgado em dezembro de 2019 pelo PNUD, um órgão da ONU. Vamos lá, Kaká, vamos mostrar aí a concentração de renda no 1% mais rico em vários países. Professor, então, olha, nós vemos aí o Brasil em segundo lugar no ranking, com 28% da sua economia absorvida pelo 1% mais rico, atrás apenas do Catar. Mas o Catar é um país de 2 milhões de habitantes, o Brasil tem 100 vezes mais do que isso. Eu queria que você comentasse essa fotografia, né? Essa fotografia é responsabilidade, entre outras coisas, do nosso sistema tributário injusto? É responsabilidade da nossa elite econômica concentradora de renda? Sem dúvida que é. E você sabe que renda e patrimônio, renda e riqueza, caminham juntos. Ou seja, tem maior riqueza quem tem maior renda, e vice-versa. Quem tem maior riqueza vai gerando maior renda. Então, esses dois lados aí, renda e riqueza, caminham juntos no sentido de promover cada vez mais concentração. Então, eu diria, André, que nós temos que pensar, sim, no imposto de renda, mas temos que falar também sobre aquele dado que você mostrou logo lá no início, que é imposto sobre o patrimônio. Sabe que aqui no Brasil, há muito pouco, como a sua tabela mostrou, como a tabela que você apresentou mostrou, há muito pouco imposto cobrado sobre o patrimônio. Então, eu queria dar alguns números para ilustrar aqui. Por exemplo, da carga tributária brasileira, o imposto territorial rural, o imposto sobre as terras rurais, sabe quanto? Representam 0,05%. Você imagina assim, 0,5%, agora divide 0,5% por 10, é isso que é a carga tributária do imposto territorial brasileiro dentro de toda a carga tributária brasileira, ou seja, não há arrecadação. Então é por isso que
tem esse tipo de concentração de renda que você mostrou no gráfico. Todo rendimento que advém da terra, aquela terra não paga imposto. Eu vou citar 2 exemplos mais objetivos e bem rápidos. Se você tem uma moto e é um entregador desses delivery que vivem no sacrifício do dia a dia nas ruas, eles pagam IPVA sobre a moto. Quem tem um carro popular, paga IPVA sobre o seu carro popular. Quem tem uma moto, conforme eu já disse, paga IPVA. Agora, se eu tenho um helicóptero, se eu tenho um jatinho, se eu tenho um iate, se eu tenho jet ski, se eu tenho uma lancha, eu não pago nenhum imposto anual sobre aquele patrimônio. Então, é por isso que a renda vai propiciando concentração de riqueza e a riqueza vai propiciando concentração de renda. Então, é dramático o caso brasileiro. Esse exemplo que você deu aí revela esse quadro que eu estou mencionando. E um outro exemplo seria o imposto sobre grandes fortunas, não é? E também o imposto sobre herança. Nós temos o imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição, mas que nunca foi tirado do papel. E o imposto sobre herança, nós de fato cobramos, mas é uma alíquota muito pequena se comparada a alíquotas internacionais. É isso? Você pode explicar isso, professor? Olha só, imposto sobre herança e doações no Brasil é definido pelo Senado Federal a alíquota máxima. E os estados, então, definem as suas regras, né? A alíquota máxima no Brasil é de 8%, o que é um número baixíssimo diante das boas práticas internacionais. Eu vou mencionar alguns números. E os estados, onde estão concentradas as maiores riquezas e, portanto, têm as maiores transferências na forma de doação ou herança, que são Rio e São Paulo, tem aí uma alíquota em torno de 4% a 5%, não atingem a alíquota máxima. Já tem alguns estados no Brasil, como Ceará, Maranhão e etc., que atingem 8%. As boas práticas internacionais fazem o seguinte: existe uma tabela de grau de parentesco e uma tabela de valor. Então, quanto mais próximo é o grau de parentesco, menor é a alíquota. Quanto maior o valor, maior é a alíquota. Então, tem que se fazer uma tabela desse tipo no Brasil e aumentar a alíquota. 8% é uma alíquota ridícula. Ora, países como França, Japão, Inglaterra, etc., tem alíquotas aí da faixa de 40% a 50%. O Brasil tem uma alíquota de 8% máxima, mas no Rio e São Paulo é cobrado aí em torno de 4% a 5%. Mas não é de 4% a 5% em média, não. É a alíquota máxima que esses estados cobram. Então, a gente tem que mudar radicalmente esse imposto. Imposto sobre grandes fortunas, que você mencionou, olha, é preciso mudar também, é preciso fazer. Está na Constituição e não é feito. Por que não é feito? Porque, na verdade, no Congresso Nacional estão lá aqueles que pagariam, ou que representam aqueles que pagariam impostos sobre grandes fortunas. Na França, esse imposto já se chamou originalmente imposto sobre fortunas, mas depois ele passou a ser chamado imposto de solidariedade. Imposto de solidariedade, que é um nome mais, eu diria, mais digerível, porque dizem que quando esse imposto ele é aplicado, os capitais fogem, a arrecadação sai. Na França, infelizmente, não felizmente, eu vou dizer por quê, infelizmente, o número de contribuintes aumentou e a arrecadação aumentou. Então, não houve fuga. Agora, por que isso é infelizmente? Porque isso mostra como tem aumentado o grau de concentração de riqueza nos países. Então, aumentou o número de contribuintes e aumentou a arrecadação. Esse é o lado infeliz da proposta. O lado feliz da proposta é de haver arrecadação e de imposto chamar imposto de solidariedade. Certo. Então, professor, o nosso sistema tributário, com essa cara injusta, regressiva, é uma construção histórica muito antiga no Brasil. E nós temos aqui um telespectador, o Júlio César, que pede para lhe perguntar o seguinte:
O senhor enxerga uma evolução das políticas tributárias ao longo dos anos no Brasil? Nos governos passados, evoluímos neste quesito transparência que o senhor citou? Olha, eu acho que evoluímos um pouco, mas muito pouco. Na verdade, olha só, o que a gente precisa, de fato, era uma transparência em termos de localização geográfica e de unidade contributiva. Eu já tive até uma experiência de discutir, quando era do IPEA, com o Ministério da Fazenda, essa possibilidade. E quase conseguimos, né? A secretária da Fazenda, à época, já tinha até assinado um convênio, um memorando favorável a tornar transparente toda a base tributária brasileira, excluindo, é óbvio, a possibilidade de identificação de quem era o contribuinte. Mas quase que nós conseguimos. Eu não sei se você lembra, era uma secretária que ficou, acho que meses só, poucos, nem sei se chegou a ficar um mês à frente da Secretaria da Receita Federal, chamava-se Lina, se eu não me engano. Sim. E ela ia, de fato, assinar ali um convênio, um memorando com o IPEA, que serviria para todas as universidades, todos os pesquisadores, onde teríamos muito acesso. Mas, a partir dali, o que acabou saindo, de fato, foi esses grandes números. Eu acho que a gente precisa evoluir muito. Acho que é preciso dizer no Brasil como é o gasto, isso já existe muita transparência, e eu acho muito bom. Agora, não existe transparência sobre a arrecadação. A gente tem que entender o seguinte: o tesouro ele é feito de gastos de um lado e de arrecadação do outro. Então, os milionários querem transparência dos gastos. Eu acho ótimo. Agora, tem que também exigir transparência da arrecadação. Quem paga o quê? Quem tem o quê na forma de bens, na forma de patrimônio. E outra pergunta aqui que vem do público, do Ricardo Cordeiro. Quais os pontos dessa reforma tributária proposta essa semana pelo governo que penalizam o trabalhador? Olha, eu não conheço bem essa reforma, porque ela está muito... eu conheci pela imprensa. Eu não vi nenhuma mudança em termos de alíquotas, tá? O que é um problema, porque era o que deveria mudar. Alíquotas deveriam ser mudadas. Então, estou citando aqui, por exemplo, alimentos. Estou falando o seguinte: olha, alimentos tem que ter alíquota zero. Tá? Aí você vai dizer o seguinte: então, mas como é que os governos vão viver? Os governos vivem de ICMS, os governos estaduais. E o seguinte: aumenta o imposto sobre heranças e heranças. Imposto sobre heranças são impostos estaduais. Então, é possível fazer essas compensações. O que eu acho que nós temos que apresentar ao Ministério da Economia, e eu sei que as entidades estão fazendo isso, apresentando propostas realmente para transformar o sistema tributário em sistema progressivo. E que isso que estão querendo apresentar aí se chama de reforma. Que o que eu tenho visto pela imprensa é só mudança de procedimentos, mais nada. Certo. Você falou há pouco, professor, sobre o imposto de solidariedade, o imposto sobre as fortunas na França. É de um francês, o Thomas Piketty, que também você já mencionou, um livro lançado dia 17 de julho aqui no Brasil, com o título Capital e Ideologia. O Piketty, para quem não está familiarizado, é um economista que talvez tenha sido o autor do livro de economia mais vendido na história, um livro de 2014, intitulado O Capital no Século XXI. E era uma grande análise histórica, um foco em vários países diferentes, sobre a evolução da desigualdade. E nesse novo livro, repito, Capital e Ideologia, a proposta básica de discussão do autor existe uma ideologia usada para justificar concentração de renda e desigualdade social. A pergunta, professor, é a seguinte: você concorda que existe ideologia
a serviço de desigualdade e de concentração de renda? Isso a gente vê no Brasil, por exemplo? Sim. Minha resposta é sim. Eu acho que o Piketty ele deve ter se inspirado nas obras do alemão Karl Marx, que fez um livro que tem essa ideia bastante semelhante ao livro que ele está lançando agora no Brasil, que é o livro que é a ideia de mostrar que a conformação econômica que nós vivemos, ela foi construída, né? Ela, na verdade, ela tem por trás dela uma ideologia que orienta a tomada de decisões para a construção do sistema capitalista. O Marx escreveu um livro chamado Acumulação Primitiva, a origem do capital. Nesse livro ele mostra como que esse sistema foi construído. Ele foi construído a partir das ideias de saqueamento. Na verdade, essas terras são minhas, esse capital é meu, trabalhador você vai ficar sem nada. Isso. Então, a ideia de que alguns deveriam ser beneficiados por Deus ou por sua inteligência para tocar a economia, e outros estariam a serviço desta economia, seriam a força de trabalho dessa economia. Então, eu penso que sim. Eu penso que tudo que nós vivemos é uma construção histórica feita a partir de ideias, né? Os indivíduos têm ideias e tomam decisões e praticam essas decisões. Portanto, o capitalismo que nós vivemos hoje não é da natureza do mundo. Ele pode continuar sendo capitalismo daqui para frente ou pode não ser. Depende das ideias que estão movendo as decisões. Certo. Talvez, e um exemplo aí que agora eu vou colocar, que talvez ilustre a ideologia a serviço da desigualdade e da concentração de renda, é a Sociedade Montpellier. A Sociedade Montpellier é um grupo que nasceu em 1947 na Suíça. Montpellier é um local na Suíça. Esse grupo foi criado por endinheirados, por políticos, por filósofos, que, em resposta ao avanço das políticas públicas financiadas com impostos durante e depois da Segunda Guerra Mundial, avanço das ideias keynesianas, o avanço do socialismo na União Soviética, resolveram que era hora de fazer um contra-ataque cultural hegemônico e defender uma ideologia que satanizava o Estado, a cobrança de impostos e valorizava o indivíduo. É uma espécie de comitê central do neoliberalismo mundial. E o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, participou em janeiro, na Suíça, daquele encontro anual da elite global, Fórum Econômico Mundial de Davos. E ele foi para Davos, da Califórnia, não do Brasil. Ele passou na Califórnia para participar em uma universidade de um encontro da Sociedade Montpellier. Então, professor, nós temos um ministro ideológico que usa a sua ideologia para justificar a manutenção. E, aliás, um detalhe, no Fórum Econômico Mundial de Davos, até grandes empresários e endinheirados se manifestaram contra o avanço da desigualdade nos últimos 40 anos, justamente como obra do neoliberalismo. E o ministro Paulo Guedes não mencionou essa expressão uma vez sequer. Eu queria caracterizar aqui um pouco o que eu penso dessa equipe econômica com base no que você falou. Eu acho que, de fato, eles têm esses traços ideológicos anti-Estado. Mas eu acho que eles estão muito distantes, embora façam uma certa propaganda, de que eles estão ligados a ideias ou ideologias mais profundas, ou até teorias, como a de Milton Friedman. Eu mencionei lá no início, vou aproveitar aqui, então, para detalhar o que eu penso. Em verdade, eu, de fato, acho que essa equipe econômica está ali sentada num balcão. E vou dizer por que isso aí não tem nada a ver com o Milton Friedman e Chicago Boys.
citar alguns exemplos. Ele falou, certa vez, que empregadas domésticas estavam indo para os Estados Unidos e que isso era um problema. Isso era um problema porque o dólar estava muito baixo e facilitava esse tipo de viagem. E depois ele foi tentar corrigir, uma coisa meio confusa, e disse o seguinte: olha, eu quero pedir desculpas. Na verdade, eu não estava querendo atacar as empregadas domésticas, eu só disse que o dólar estava numa posição inadequada, muito baixo, e, portanto, fazia com que as pessoas tomassem decisões erradas, decisões de viajar para os Estados Unidos. Ora, isso não tem nada a ver com Milton Friedman. Para Milton Friedman, em verdade, é o seguinte: não existem decisões individuais erradas. A soma das decisões individuais dá melhor resultado para toda a economia e para a sociedade. Então, para o Friedman, as pessoas sempre tomam decisões corretas. O que ele falou ali é profundamente keynesiano, é o oposto ao que ele disse. Porque quando você diz o seguinte, olha, que a soma das decisões individuais dá um problema coletivo, um problema agregado, como era o que dava, isso é o espaço para se fazer, então, política econômica. Então, ele estava falando uma coisa keynesiana, dizendo que é ligado às ideias de Milton Friedman. Vou dar mais 2 exemplos rápidos, André. Ele, por exemplo, é a favor de Banco Central independente. O Friedman era radicalmente contra, porque não se pode dar poder a um grupo estabelecido em um organismo que faz políticas econômicas bastante poderosas para tomar decisão por toda a sociedade. O Friedman era favorável a estabelecer leis que não favorecessem a constituição de oligopólios e monopólios, porque o Friedman era radicalmente um estimulador da concorrência. Então, eu não vejo esse governo fazer isso. Um dia o câmbio estava flutuando, ele falou: câmbio flutuante é para flutuar mesmo. Não! O Friedman dizia: o câmbio deve ser flutuante, mas ele não vai flutuar, não. Porque especuladores vão comprar quando sobe e vão vender quando cai. Então, eu não vejo nada nesse governo, nesta equipe econômica, que tenha profundidade, fundamentação ideológica e teórica. Eu vejo cada dia, cada hora, tomar uma decisão para favorecer grupos específicos. Muito bem lembrado, professor, sobre essa declaração aí do ministro Paulo Guedes a respeito das domésticas, e, inclusive, para as pessoas terem bem claramente na cabeça, quem não se lembra ou quem não viu, eu peço aí, Cacá, vamos mostrar para as pessoas uma declaração dada no início do ano pelo ministro durante uma palestra. Mas o juro foi para 4 e pouco, o câmbio foi para 4 e pouco, está nervoso. Não está nervoso, não. Mudou. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Bom, então tá aí a declaração por completo. E informações para as pessoas aí, para elas terem uma ideia também, o Brasil tem cerca de 6 milhões de domésticas. É mais ou menos 10%, esse é um dado da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é mais ou menos 10% do batalhão mundial de domésticas, domésticos e domésticas. A Oxfam, uma rede internacional aí de justiça fiscal, divulgou no início do ano que o mundo tem cerca de 67 milhões de domésticas. Então, nós temos 10% e, para ter uma ideia da proporcionalidade, a população brasileira equivale aí a algo entre 2,5% e 3% da população mundial. Então, proporcionalmente, nós temos muito mais domésticos. E a renda média delas, em dezembro de 2019, era de R$ 900 por mês, que é, evidentemente, uma renda que não é capaz de garantir viagens periódicas para a Disney, né, professor? Com R$ 900 não dá para viajar para a Disney. E R$ 900, se é a renda média, é um problema, porque isso é abaixo do salário mínimo, né?
Eu acho que esse é resultado da sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira, uma parte significativa dela não faz serviços domésticos, o que eu diria que tem aí um peso ideológico forte, né? Então, eu diria que nós temos que superar muita coisa no Brasil. Não é só no sistema tributário, na desigualdade, principalmente, eu acho que inicialmente, as ideias, né? As ideias têm que mudar. Nós temos que ficar um pouco livre dessas ideias mesmo que foram incutidas ao longo do tempo, que temos que ter empregados domésticos. Temos, mas eu não tenho, não. Não estou falando por mim. Eu faço aqui todos os trabalhos domésticos da minha casa. E aí também lembrança para as pessoas, há coisa de 5 anos, mais ou menos, o Congresso aprovou a extensão dos direitos de CLT para as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, e houve 1 ou 2 deputados apenas que votaram contra essa mudança constitucional. Um deles hoje está na presidência da República, se chama Jair Bolsonaro. E uma outra lembrança é que, quando tomou posse, em janeiro de 2019, Bolsonaro recebeu uma primeira versão do discurso que faria, um discurso redigido por terceiros, e essa versão inicial tinha a expressão desigualdade social, mas ao pronunciar efetivamente o discurso, o presidente não a pronunciou, né? Então, não é apenas o ministro Paulo Guedes que não tem compromisso com o combate à desigualdade, mas também o presidente da República. E aí, professor, uma questão conceitual. Por que é bom, teoricamente, uma sociedade mais igualitária? O que eu ganho com a igualdade? O que quem nos assiste ganha se formos todos iguais ou com menos diferenças, menos desigualdade? Olha, eu acho que não deve haver igualitarismo radical. Eu acho que realmente algumas diferenças elas devem ser refletidas, representadas na forma de rendimento e riqueza. Nós temos que reconhecer que há engenheiros mais competentes, mais criativos, e engenheiros menos criativos e menos competentes. Isso vale para economistas, isso vale para jornalistas, vale para qualquer ramo de atividade. Então, eu acho que diferenças devem existir, né? Agora, diferenças não podem existir, primeiro, quando essa diferença ela advém da falta de oportunidade original, ou seja, que uns tiveram acesso à educação, a curso de inglês, a viagens internacionais e outros não. Acho que todos deveriam partir de um mesmo patamar. E é por isso que imposto sobre herança é muito importante, porque ele, inclusive, corta essa transmissão de renda e riqueza de uma geração que teve competência e habilidade para outra que não teve e que vive às custas das gerações anteriores. Muito conhecido, histórias de famílias aí que uns se orgulham, até pouco tempo atrás, tinha um que se orgulhava de nunca ter tido uma carteira de trabalho na vida, mas os antecessores dele trabalharam muito e foram competentes e até enriqueceram. Bom, então eu acho que nós temos que pensar que algum nível de desigualdade nós podemos ter. Agora, por que essa desigualdade absoluta ela é ruim? Porque quanto maior a desigualdade, significa o seguinte: você tem uma base maior com baixa capacidade de consumo de bens e serviços. E, como eu disse, isso é ruim para toda a economia. Eu já mencionei anteriormente, quando você coloca um aumento salarial para quem ganha menos, né, esse aumento salarial ele se transforma em gasto. Quando você coloca um aumento de rendimento para quem ganha mais, para quem tem a renda concentrada, isso não se transforma em nada em termos de impacto econômico. Então, essa igualdade, além do ponto de vista, essa faixa de igualdade, além de ela ser do ponto de vista moral mais justo e aceitável, na verdade, ela traz para dentro da economia
um mecanismo que eu vou mencionar aqui, que é um mecanismo chamado mecanismo do multiplicador de gastos. O meu gasto, ele transforma na economia, ele é transformado na economia em mais emprego. Tá? Então, é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter menos desigualdade para que o gasto de cada um seja mais eficiente em termos de geração de emprego, geração de arrecadação, geração de lucros, e, portanto, todos, na verdade, são favorecidos. Você pode ver que é muito mais fácil você conter uma economia na queda quando é uma sociedade mais igualitária em relação a uma sociedade mais desigual. Então, eu diria o seguinte: sociedades mais igualitárias vão ter, em termos de rendimentos, vão ter quedas do produto esse ano menor do que aqueles que têm maior desigualdade. Aqueles que têm maior desigualdade vão para o fundo, porque não tem, então, que é chamado também estabilizador automático, esse multiplicador dentro da economia é chamado de estabilizador automático. Ou seja, é o que nós estamos tendo agora no Brasil. Se nós tivéssemos essa renda para todos, essa renda emergencial, a economia não ia cair tanto. Agora, como nós não temos, o corte de gastos de cada um de nós na economia tem um impacto profundo. E isso se multiplica por dentro da economia de forma negativa, em termos de redução de rendimento, de empregos, de lucros e de arrecadação. Então, mais igualdade é eficiente para todos. Certo. E olha só, professor, você mencionou aí algumas vezes Milton Friedman. Milton Friedman é um economista americano, já falecido, foi um dos fundadores dessa sociedade de Montpellier, que eu mencionei há pouco, e ele é uma espécie de patrono do neoliberalismo global, foi um inspirador com suas ideias da política econômica adotada no Chile, depois do golpe de 1973, que depois um governo socialista e botou no poder um general ditador, Augusto Pinochet. E eu queria pedir para o Kaká novamente mostrar nossas duas artes, para ver, olha só a coincidência de Brasil e Chile. Primeiro, aquela concentração, Kaká, no 1% mais rico. Vamos mostrar para as pessoas. Em primeiro lugar está o Catar, em segundo lugar está o Brasil e em terceiro lugar está o Chile. Talvez isso ajude a nos entender por que o ano passado, em outubro, nós vimos explodir um caos social lá no Chile. E, Kaká, eu peço para você mostrar também para as pessoas aquele gráfico com as informações sobre o tipo de imposto cobrado, né, que mostra o Brasil e alguns outros países. E aí nós vamos ver que o Chile tem também uma alta taxação do seu consumo, até superior à brasileira, mais de 50%, e uma taxação aí de patrimônio e renda também inferior aí a outros países envolvidos. Então, professor, a pergunta é coincidência esses resultados brasileiros e chilenos? E se o Brasil, com Paulo Guedes, tem em Milton Friedman, tem no Chile de Pinochet uma inspiração, o que a gente pode esperar de melhor para o brasileiro comum? Olha, eu penso que nós deveríamos atuar na economia com uma base científica. Fazer como os biólogos fazem, como os químicos fazem. Ou seja, é feito um experimento. Quando é feito um experimento lá na biologia ou na química, o resultado é deu certo ou não deu certo. A experiência ou ela deve ser continuada. Na economia, nós teríamos que agir da mesma forma. Então, o caso brasileiro, estão sendo adotadas algumas políticas, ou pelo menos estão tentando que sejam adotadas algumas políticas semelhantes às políticas do Chile, basta olhar o laboratório do Chile, ver se deu certo no Chile ou se não deu certo no Chile. Esses economistas brasileiros, eles dizem o seguinte, eles aplicam o experimento. Aí o experimento não deu certo, eles dizem o seguinte, tem que ser mais forte a dose. Isso não é feito na biologia, isso não é feito na química. Assim,
não deu resultado com uma determinada dose, não adianta aumentar a dose que o resultado pior vai aparecer. Então, é a mesma coisa no Brasil. Então, tem a experiência aqui no Brasil, que se fala muito, para ser aplicada, que é a ideia de previdência social administrada pelo setor privado, que cada um contribua somente com ele mesmo, um sistema de capitalização. Isso já foi aplicado no Chile. Foi dado errado. Então, aqui no Brasil, ainda se faz propaganda do que já foi aplicado lá e não foi dado certo. Olha, é preciso olhar para as experiências onde o experimento aplicado deu certo. Então, vamos fazer o que foi feito na França e deu certo, o que foi feito na Inglaterra e deu certo. Vamos fazer até no Chile, vamos ver o que tem no Chile que deu certo. Agora, nós já sabemos das experiências negativas do Chile e teríamos que ser economistas, tal como os biólogos são, tal como os químicos são, tal como os médicos são. Aplica uma determinada experiência. Deu certo, vamos para frente com ela. Deu errado, é rejeitado, a não ser se os experimentos são aplicados com ideologia e não com ciência. Outra pergunta que vem do público, professor. Paulo Sérgio Silva, ele diz boa tarde e pergunta: como educar a população brasileira sobre a política tributária? Como sair da academia e ir para a casa das pessoas? Eu acho que isso deveria ser ensinado nas escolas, sabe? Não só a educação tributária, mas a educação financeira, de uma forma mais geral. As pessoas não sabem o que é juros, não sabem o que é percentual. E fica muito difícil também entender o sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro, além de ser muito complicado, o sistema tributário em si já não é um assunto tão fácil, mas é preciso ter educação. As pessoas precisam saber ler, escrever, cozinhar, tratar dos seus serviços domésticos e saber também muitos quesitos sobre educação financeira e tributária. Eu diria o seguinte, olha, é possível fazer as pessoas entenderem de educação tributária. Afinal, nós temos que ter essa capacidade. Nós temos que ter a capacidade de transmitir com palavras mais fáceis ideias complexas. Isso faz parte também do trabalho. O trabalho não é só produzir ideias complexas, deve ser produzir ideias complexas e serem transmitidas de forma mais fácil. Agora, é preciso ter educação tributária. Aí nós vamos rejeitar muito do que está aí. E esse é um dos grandes problemas da nossa concentração de renda que vem do sistema tributário. É que as pessoas não sabem do que se trata. Acho que, quero dar um exemplo importante. Acho que a importância da educação, por exemplo, no Brasil, já tem aumentado muito. A votação que tivemos recente do Fundeb é resultado, eu acho que a sociedade brasileira começou a valorizar cada vez mais a educação e a universidade, que não tem a ver com o Fundeb, mas eu estou mencionando. E a universidade, particularmente a universidade pública. Então, esses valores que nós temos que trazer para dentro da sociedade. Estamos trazendo um aí que é a educação, temos que trazer outro, que é a justiça tributária. E a propósito do Fundeb, vamos falar também um pouco do ministro Paulo Guedes, professor. Ele tentou aproveitar essa votação. Fundeb é aquele fundo de financiamento da escola pública, ensino básico, para incluir uma verba para o pagamento de algo que está em elaboração no governo, que é uma renda, que o governo chama de Renda Brasil, que seria uma espécie de Bolsa Família ampliado e com outro nome. O Brasil precisa de uma renda básica permanente. E por quê? Por que isso seria importante? Olha, eu tenho um pouco assim remado contra a maré, inclusive entre meus pares, parceiros. Eu não sou favorável a uma renda básica permanente.
sou favorável assim, a uma renda emergencial nessa situação que nós estamos vivendo. Acho que o Brasil precisa de outro programa que deve ser permanente, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda para Todos. Acho que isso nós precisamos. Tem, eu sei, uma certa visão que diz o seguinte: olha, o mundo está muito tecnológico, está muito sofisticado, não há como colocar todo mundo para trabalhar. Vai ter que ficar gente de fora mesmo, e para esse pessoal, esses coitados, a gente dá uma renda básica para eles irem sobrevivendo. Tá? Não, isso não é verdade. Isso é dito. Desde 1930, quando estava lá dentro da Grande Depressão, já existiam autores que diziam: olha, a indústria agora está se robotizando. Na época está adotando os métodos do Ford. Não há muita gente mais que possa ser empregada, muitos vão ficar de fora. E logo, logo, por exemplo, nos Estados Unidos, o New Deal e a guerra mostraram que não, mostraram que é possível todos estarem trabalhando. Então, nos dias de hoje, também é possível gerar emprego para todos. É óbvio que uma inovação tecnológica vai causar momentaneamente algum desemprego. Por exemplo, o sistema financeiro, os bancos, as inovações tecnológicas vão gerar desemprego entre os bancários. Mas é possível reajustar essa diferença entre oferta e demanda de trabalho para empregar esses trabalhadores. Então, eu sou a favor de fazer um programa de geração de emprego e renda para todos. Agora, eu sou a favor de renda básica permanente para uma parcela que me parece pequena, que eu vou mencionar e que deve existir. Por exemplo, vou dar aqui só esse caso, mas existem outros mais. Os homeless na Inglaterra, aqueles que decidiram morar nas ruas. Eles não querem ter casa por princípio, não querem trabalhar por princípio. Não aceitam o trabalho. Para esses, eu acho que deve ter uma renda. Por quê? E eles têm essa renda na Inglaterra. E o argumento é simplesmente o seguinte: se eles não ganharem renda, vai aumentar a criminalidade nas cidades. Então, para conter a criminalidade, nós damos a eles renda para eles viverem minimamente bem diante dessa sua rejeição à forma de trabalho que hoje existe. Existe esse segmento, mas existem alguns outros que eu posso mencionar. Para esses casos, eu acho que deve ter renda permanente, básica. Agora, para os outros, eu acho que não deve ter renda básica permanente. Não existe coitadinho que não se adapta ao mundo tecnológico. Tem que ser uma criatividade da governante gerar emprego e renda para todos. Esse deve ser o nosso programa principal. O governo, no lugar de falar de renda básica, renda Brasil permanente, deveria falar no principal problema brasileiro, que é o desemprego e a geração de renda. Tá certo, professor. Olha, então, e para terminar, eu queria lhe perguntar sobre a sua análise de que a economia brasileira, há algum tempo, estaria em depressão, né? Em 2015 e 2016, nós encolhemos mais ou menos 7%. Em 17, 18 e 19, nós crescemos mais ou menos 1%, cada um desses anos. E agora, em 2020, vai haver um encolhimento enorme, embora exista dúvida sobre o tamanho da queda, né? Mas, enfim, por que, na sua opinião, o Brasil estava em depressão? Queria que você explicasse para as pessoas o que é uma depressão também, e se depois dessa grande queda decorrente dos desdobramentos do coronavírus, se o Brasil continuará ainda numa depressão. Essa é uma pergunta muito boa, mas a resposta seria muito longa. Vou tentar sintetizar. Tá bom. A economia brasileira, na verdade, ela vinha sendo enfraquecida já desde 2011. Ela já veio, não é desacelerando simplesmente. Ela foi sendo enfraquecida. Eu vou dar um exemplo. O investimento das empresas estatais foi sendo reduzido ano a ano a sua taxa de crescimento. Mas outras políticas mais contribuíram para isso. Eu vou citar
também sem muito aprofundar. A Operação Lava Jato, ela enfraqueceu duas das nossas principais cadeias econômicas, a da construção civil pesada e a de óleo e gás, que aí também está ligada com produção de embarcações e plataformas nos estaleiros, né? Então, nós temos vários vetores. Temos a crise política de 2014. Então, tem vários vetores que vão empurrando a economia para uma situação de muita fragilização. Então, em 2014, a economia brasileira está muito frágil. Tanto é que, naquele ano, houve trimestres de recessão e a economia como um todo, no ano, cresceu 0,5%. E, naquele ano, nós tivemos, pela primeira vez, uma situação de piora fiscal. Depois de muitos anos de saúde fiscal, tivemos naquele ano uma febre, um sintoma negativo. E aí o governo decidiu curar a febre, cortando gastos drasticamente em 2015 e 2016. Isso levou a economia lá para o buraco, lá para a depressão. Agora, respondendo a sua pergunta, o que é uma depressão? É aquele estado de coisas onde tudo foi mudado de forma repentina, que empresários e trabalhadores passam a ficar numa posição bastante defensiva, no sentido de que não reagem fazendo gastos, empresários não reagem fazendo investimentos e trabalhadores contêm ao máximo seus gastos. Então, a economia vinha caminhando e caiu no fundo do poço. Esse fundo do poço é onde existe essa situação. A depressão é uma situação comportamental. A depressão não se mede aritmeticamente. Não é como uma recessão. Uma recessão é uma contração do produto. A depressão é um estado comportamental provocado por uma recessão. Então, quero lembrar o seguinte. Os Estados Unidos, na década de 30, teve crescimento em 1934, em 1935, em 1936, e ainda assim isso era considerado depressão. Porque a depressão só foi superada, de fato, ao final dos anos 30 e início dos anos 40. Então, ter crescimento não significa estar em recuperação. Os Estados Unidos são um exemplo deste caso. Então, a depressão é uma situação comportamental provocada por uma grande recessão que deu um choque de paralisia. Então, quando a economia está nessa situação, ela está muito frágil. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora é que uma economia muito frágil, que estava dentro do poço, aí a economia percebeu que dentro desse poço tinha um alçapão. Aí abriu um tampão ali e caiu de novo. Então, nós estamos no fundo do segundo poço, dentro de uma depressão. E não há saída de uma depressão a não ser com intervenção estatal bastante profunda e num volume extraordinário. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com o que eu falei anteriormente. Nesta situação, empresários e trabalhadores não reagem. Não reagem à situação que é considerada legítima e defensiva do ponto de vista individual. Nenhum empresário vai colocar seu capital em risco, a não ser que ele perceba que a economia está crescendo drasticamente. E aí, para fechar, eu te digo o seguinte, olha nesses anos que você mencionou de crescimento de 1% ali, meio fragilidade, de muita fragilidade, eu diria o seguinte, olhem as causas desse crescimento, são sempre fatores isolados, episódicos. O vetor do crescimento desses anos não é uma taxa de crescimento do investimento elevada, que isso representaria, na verdade, um impulso empresarial para fazer a economia sair desse fundo do poço. Só que não vai sair, só sairá com intervenção estatal. Isso também não é, André, para concluir, também não é ser de esquerda, ser de direita, ser comunista ou ser capitalista. É uma questão de experiência histórica já verificada. Dentro de uma depressão, empresários ficam de braços cruzados, porque ali, na depressão, é melhor não perder do que tentar ganhar e perder tudo. E trabalhadores estão com medo do desemprego e vão poupar mais do que poupam, se puderem, em situações de normalidade. Então, nesses casos, só temos uma salvação, que é a intervenção estatal a partir de grandes investimentos públicos.
que não é algo que parece estar no horizonte do governo, do ministro Paulo Guedes, como a gente pode ver na reportagem de capa dessa semana, de Carta Capital, uma edição nova que chegou hoje aí aos assinantes, seja pela assinatura digital e seja pela revista fisicamente mesmo. Bom, professor, então, olha, era isso. Gostaria de agradecer muito a sua entrevista paciente e didática. Tenho certeza que quem nos viu aprendeu bastante aí. Eu, por exemplo, aprendi também. Então, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero conversar novamente numa outra oportunidade. Eu aprendi bastante também. Muito obrigado, André. E agradeço a Carta Capital o convite. Estou disponível para oportunidades. Um grande abraço para todos. Legal. E para você que nos assistiu até agora, recadinhos novamente. Se ainda não é assinante da Carta Capital e gosta do nosso jornalismo, entre no site aí, se informe sobre as condições especiais de assinatura, site www.assinecarta.com.br. Se ainda não é inscrito no canal de Carta Capital aqui no YouTube, clique aí no botão inscrever-se, inscreva-se agora, curta, compartilhe, comente nossos vídeos e não percam as próximas aí transmissões ao vivo de Carta Capital. Um grande abraço a todos.